Sejam bem-vindos ao canal Expedição Nefilim. Aqui vocês encontrarão as chaves que abrirão as portas do seu conhecimento. Portanto, desconsiderem quase tudo que tenham lido em alguns artigos e publicações a respeito das teorias criacionista e evolucionista, pois a maioria dos conteúdos ensinados nessas duas áreas visa somente mantê-los na mais completa ignorância, com o objetivo de submetê-los aos sombrios interesses de uma matrix de ordem político-ideológica, religiosa e econômica. Advertimos que o conteúdo deste canal tem por objetivo ajudar todos os que estão em busca da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vai muito além de uma frase de efeito, vulgarizada por quem não conhece a própria história da Terra e dos terrestres. Respeitamos quem prefere viver numa zona de conforto, envolto em narrativas e entregando o controle da própria vida nas mãos de quem explora a ignorância alheia. Portanto, preparem-se para receber a mais completa fonte de informações a respeito da origem da Terra e dos terrestres. Há 200 anos, na antiga região bíblica de Nínive, atual Mossul, no Iraque, então o berço da civilização suméria, foram encontradas em torno de 25.000 tabuletas de argila, cunhadas com escrita cuneiforme, além de incontáveis artefatos históricos. Depois de encontradas essas tabuletas, elas só foram traduzidas após cerca de 100 anos, e há pouco mais de 45 anos é que elas foram interpretadas por Zecharia Sitchin. O mais espantoso dessas descobertas é que depois de testado todo o material, a datação encontrada e registrada cientificamente foi de mais de 6.000 anos de existência. Ou seja, as tabuletas sumérias são pelo menos 3.000 a 3.500 anos anteriores à Bíblia hebraica. Aliás, não só os hebreus, mas também os egípcios, os gregos, os romanos, os maias e todas as civilizações beberam na fonte dos sumérios para criarem suas religiões e mitologias. Sendo assim, os sumérios foram os cofundadores, guiados e instruídos pelos Anunnaki, da primeira grande civilização mesopotâmica, como era então chamada a região banhada pelos rios Tigre e Eufrates, dois rios que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. A organização social, econômica, política e cultural dos sumérios foi responsável pelo mundo como o conhecemos hoje. Foram eles que influenciaram a formação das sociedades greco-romanas, que por sua vez influenciaram todo o mundo ocidental, estando fortemente presentes até os dias de hoje. Os sumérios desenvolveram técnicas de medicina, arquitetura, engenharia e hidráulica, baseados em magníficos conhecimentos de matemática, química, física e astronomia. Dotados de grandes e incríveis conhecimentos astronômicos, avançados para a época, seus apontamentos obtinham cálculos do ciclo lunar que diferiam em apenas 0,4 segundos dos cálculos realizados atualmente por nossos astrônomos. Na colina de Kuyundik, situada na antiga Nínive,
foi encontrado um cálculo cujo resultado final corresponde em nossa numeração ao número 195 trilhões 955 bilhões e 200 milhões, aproximadamente, um número de 15 casas. No auge do conhecimento, os gregos não passaram dos 10.000, atribuindo o restante ao infinito. Os sumérios também desenvolveram a agricultura usando técnicas de irrigação e drenagem do solo, construção de canais, de diques e de reservatórios. Desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes, tinham habilidades comerciais e criaram a escrita cuneiforme, assim chamada porque era feita sobre uma plaqueta de argila, com um estilete em forma de cunha. Criaram também um sistema de unificação política das cidades-estados, ou estados soberanos, como era em Ur, Nippur e Lagash. Criaram um sistema de hierarquias sacerdotais para a organização religiosa. Fundaram as primeiras bibliotecas e também criaram fenomenais projetos arquitetônicos denominados zigurates, que eram verdadeiros complexos piramidais englobando vários módulos de edifícios, abrigando templos religiosos e plenários para discussões políticas, e que se interligavam por rampas espirais que iam da base até o topo. Com a tradução das tabuletas, muitas informações foram encontradas sobre o ritmo de vida dos sumérios, seus casamentos, seus contratos, suas leis, seus direitos e deveres, enfim, algo bem natural de ser retratado dentro de uma sociedade. Contudo, e o mais curioso, é que algumas dessas tabuletas narram a relação direta dos sumérios com seres extraterrestres, nomeados por eles de Anunnaki ou Nefilim, explicando, entre outras coisas, Nibiru, o planeta de onde eles vieram, a relação de Nibiru com a origem da Terra, o que os trouxe à Terra e, o mais espantoso, a interferência direta deles na evolução de um ser simiesco primitivo, o Homo erectus, até o homem moderno, Homo sapiens sapiens. Também se encontram narrados nas tabuletas os conflitos e as batalhas que eles criaram enquanto estiveram aqui, a quase destruição do nosso planeta por causa das guerras que eles travaram entre eles mesmos, as alianças que fizeram com os terrestres e que dividiu o planeta em regiões dominadas por eles e por seus descendentes que perduram até os dias atuais e que controlam a humanidade segundo seus próprios interesses. Basicamente, o legado do conhecimento sumério registrado nas tabuletas revela que o nosso planeta se originou de várias colisões dos satélites naturais de Nibiru, suas luas, com um gigantesco corpo celeste, o planeta Tiamat, cada vez que o planeta dos Anunnaki entrava em nossa órbita. E isso está escrito em várias mitologias, como uma batalha divina interestelar, iniciada na constelação de Órion, de onde os Nefilim e Nibiru supostamente guardam morada. Conforme está narrado, Nibiru teria sido desviado de um sistema binário há milhões de anos, até ser capturado pela gravidade do nosso Sol e entrado no nosso sistema solar.
Estudos revelam que a órbita de Nibiru é elíptica e cruza a nossa órbita entre Netuno e Urano, com um campo magnético muito intenso, capaz de deslocar Urano para o lado quando passa por ele. Assim, durante os ciclos completos entre o seu perigeu e apogeu, e por milhares de centenas de anos, Nibiru e suas luas foram atingindo o planeta Tiamat, sendo este um corpo celeste coberto quase que na sua totalidade por água, até que finalmente estas consecutivas colisões resultaram na quase desintegração do gigante aquoso, dividindo-o basicamente em duas partes, sendo uma metade atingida pulverizada, criando o que conhecemos por cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, e empurrando a outra metade para uma órbita mais baixa, a atual órbita do nosso planeta azul, e efetivamente criando o planeta Terra. Inclusive, segundo consta nas tabuletas, em sua primeira passagem, Nibiru teria sido o responsável pela atual configuração do nosso sistema solar, arrastando e empurrando Plutão, que naquele tempo era apenas uma lua do planeta Saturno, para sua órbita atual, elevando o pequeno corpo celeste ao grau de planeta, ou planeta anão, como é considerado por muitos hoje. Tudo isso os sumérios já sabiam e relataram nas tabuletas cuneiformes. No entanto, somente em fevereiro de 2000, estas informações puderam ser confirmadas quando chegou ao fim a missão NEAR, com a sonda que a NASA havia enviado para o espaço. Missão esta que foi chefiada pelo Dr. Yang Chen, um membro sênior da equipe de engenharia do Laboratório de Propulsão de Jatos da NASA, California Institute of Technology, em Pasadena. Atualmente, ele trabalha no desenvolvimento de algoritmos de visão de máquina para missões de exploração robótica espacial, e graças a estes estudos foi que se confirmaram essas gigantescas trombadas celestes no início do nosso sistema solar. Segundo Zecharia Sitchin, corroborado pela pesquisadora Van Ted do canal Universo Anunnaki, aqui do Brasil, Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos se comparado com a Terra, e orbitaria 2 sóis. Os sumérios descreveram-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada e responsável por grandes alterações no nosso planeta cada vez que cruza o nosso sistema solar. Ainda segundo estudos, Nibiru surge de baixo para cima, astronomicamente falando, o que explica o evento cataclísmico ter acontecido no continente branco. Não é à toa que todas as grandes potências do mundo possuem alguma base por lá hoje em dia. Também deram a entender que o acúmulo dessas voltas originam gigantescos cataclismos de proporções planetárias, como o que ocorreu há cerca de 13.000 anos, e que praticamente todas as culturas relatam como uma grande inundação, ou o dilúvio, que foi o deslocamento das calotas polares da Antártida. Não é curioso que uma civilização tão antiga quanto os sumérios tivessem informações tão precisas sobre astronomia numa época em que não havia qualquer tipo de equipamentos tecnológicos? Ou será que eles receberam ajuda de uma fonte alienígena com capacidade de viajar pelo espaço e interferir num planeta com vida primitiva?
O certo é que as tabuletas sumérias nos deram informações precisas sobre todos os planetas do nosso sistema solar. E um dos relatos mais impressionantes diz respeito aos dados registrados sobre Plutão, um planeta que só foi descoberto em fevereiro de 1930. Como os sumérios poderiam saber o tamanho de Plutão, saber de sua composição química e orgânica e ainda afirmarem que o planeta era um satélite de Saturno que se desprendeu ganhando uma nova órbita? E mais, eles o chamavam de lua de pote de chumbo, afirmando que o núcleo do planeta era uma cabaça de ferro. Para espanto de todos, durante o programa Apollo, a NASA confirmou todos esses dados. Isso não é assustadoramente incrível? Em 1983, o satélite astronômico infravermelho IRAS fotografou um grande objeto na imensidão do espaço. O astro, segundo conclusões da NASA, seria tão grande quanto Júpiter e possivelmente poderia até fazer parte do nosso sistema solar. Entretanto, somente em 1987 foi que eles anunciaram oficialmente que havia a possibilidade da existência de um novo planeta na nossa órbita, o planeta X. Em uma conferência realizada no Centro de Pesquisas Ames, na Califórnia, o pesquisador John Anderson declarou: um 12º planeta pode estar orbitando o Sol. Sua localização seria 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Se por um lado a história e a arqueologia nos deram escritos de milhares de anos sobre a formação da Terra, com informações precisas e riquezas de detalhes, traduzidos por Zecharia Sitchin, o maior especialista em civilização suméria, mas muito contestado por quem não conseguiu apresentar nada tão impactante quanto o seu trabalho. Por outro lado, a investigação científica da maior agência espacial do mundo confirmou as informações sumérias, ainda que de forma tímida, atestando que o trabalho de Sitchin era muito mais do que tentavam minimizar seus detratores. E são essas descobertas sobre a origem da Terra e da humanidade, de onde realmente viemos, quem realmente somos, que ameaça completamente o mainstream, o sistema, ou a Matrix. Desde sempre, a humanidade é guiada pela ciência e ou pela religião, pelo empirismo e pela fé. Mas ao longo de todos esses milhares de anos, tanto um quanto o outro tornaram-se instrumentos de poder e controle para grupos poderosos e interessados em manipular e dominar as grandes massas populares. Assim, sistemática e continuamente, ambas, ciência e religião, têm ocultado, deturpado e até fabricado fatos e informações sobre a origem do nosso planeta e a nossa origem enquanto humanidade. No campo científico, homens como Darwin e Lamarck fizeram uma boa parte da humanidade acreditar que o ser humano teria evoluído progressiva e naturalmente de um ser simiesco primitivo. Tais afirmações se baseiam em observações e pressuposições feitas em suas expedições de estudos pelo mundo, que o fez desenvolver a ideia de que um processo de seleção natural teria sido responsável pelas mutações das diversas espécies animais
para se adaptarem às mudanças geofísicas sofridas pela Terra no passado. Entretanto, Darwin especificamente concluiu, precipitadamente, que os seres poderiam sofrer qualquer transformação para se adaptarem. Assim, tanto um lêmure voador poderia se transformar em um morcego sob uma determinada circunstância, quanto um símio poderia ter perdido os pelos, a cauda, ter endireitado a coluna vertebral, ficado inteligente e se tornado o homem, como somos atualmente, de maneira natural. Darwin só não considerou o fato, hoje evidenciado pela ciência contemporânea, de que essa pretensa evolução do ser simiesco primitivo para o homem moderno tem uma lacuna, um salto evolutivo popularmente chamado de elo perdido, sem uma explicação plausível, de quase 8 milhões de anos. Ou seja, o ser humano é um dos organismos mais complexos que habita o planeta Terra e, na contramão da lógica evolutiva, foi o que teria evoluído mais rapidamente. Em suma, a teoria evolucionista, se confrontada com ela mesma, não se sustenta. A antítese ao evolucionismo de Darwin é a teoria da origem superior das espécies, de Erich von Däniken e Zecharia Sitchin. Esta teoria é uma variação do criacionismo, baseado nas descobertas de fósseis humanos descomunais e de ruínas de construções megalíticas encontradas em todas as partes do mundo. Os sítios megalíticos estão aí até hoje, servindo de locais turísticos espalhados por todo o globo terrestre. Já os gigantescos fósseis e esqueletos humanos encontrados, os que não foram criminosamente destruídos, infelizmente, estão criando teias de aranha nos subterrâneos de museus e instalações militares em regiões remotas do planeta, e que os cidadãos comuns sequer sabem que existem. O suíço Erich von Däniken viajou o mundo todo, dedicando sua vida ao estudo das civilizações antigas dos sumérios, babilônios, hindus, incas, maias e astecas, além de ser um dos primeiros defensores modernos da teoria da origem superior, ou teoria dos antigos astronautas, como ficou popularmente conhecida. Ele foi o pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da vida na Terra. E tanto ele quanto Zecharia Sitchin, a despeito das inúmeras difamações e ataques dos auto-intitulados debunkers que ocorrem até hoje, escreveram diversos livros, entre os quais os best-sellers eram Os Deuses Astronautas, de Däniken, e O 12º Planeta, de Sitchin, onde ambos enfatizam sistematicamente que as mutações fisiológicas, além do fator inteligência, foram introduzidos no hominídeo ancestral, via engenharia genética, resultando no Homo sapiens, e que todo o processo civilizatório foi igualmente introduzido gradativamente por estes mesmos seres, vistos como superiores e tratados erroneamente como deuses. Aliás, Däniken foi o primeiro pesquisador a confrontar todo o sistema, a Matrix, e a expor publicamente essa linha de pensamento, sendo inclusive mencionado por Zecharia Sitchin 5 anos mais tarde, quando a pergunta feita pelo primeiro
sobre os deuses serem os astronautas do passado, foi respondida que sim pelo segundo. E é o que veremos no próximo vídeo, quando abordaremos a história de Nibiru, dos Anunnaki e dos terrestres. Desde já, ficam todos convidados a embarcarem na expedição Nefilim, rumo ao passado, para então compreendermos o nosso presente e nos prepararmos para o futuro que está chegando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, torne-se um membro, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu comentário. E lembre-se, para que mais conteúdos como este possam ser produzidos, dependemos do apoio de todos vocês. Portanto, tornem-se membros ou enviem um Pix e não deixem este canal sofrer o boicote da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.